Boa noite! Vamos para uma live, finalmente, já estava com saudade de vocês. É a primeira live depois do nascimento da Grace. Vamos já chegando, muito boa noite a todas. A nossa convidada já chegou. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite de muito crescimento. Essa noite eu tenho certeza que Deus vai descer e ministrar os nossos corações. Então eu quero dar muito boa noite à minha tia Socorro lá em Sobral. O pessoal do Ceará aí tá chegando já aqui. Muito boa noite a todos. A Marilene. Marilene tá trabalhando, Marilene? Nós vamos conhecer hoje uma pessoa... olha, gente, uma pessoa que quando eu escutei o testemunho dela, a primeira vez, eu chorei do começo ao fim. Ela é simplesmente inesquecível. Inesquecível. E sempre que eu tenho alguma dúvida sobre como criar filhos, na criação de filhos, eu vou lá e corro para ela, porque eu acreditava num sistema de criação de filhos, mas quando eu fui apresentado ao método que ela usa, eu fiquei assim muito mais apaixonada, muito encantada, porque é totalmente de Deus, é totalmente fundamentado na palavra. Eu consegui entender o que era disciplinar filhos e vai ser muito especial essa conversa com essa convidada muito querida. O nome dela é Bel. E eu acredito que muitas mulheres, eu também estava com saudade das lives, nós precisamos crescer como mães, principalmente, né, ser a mãe que Deus gostaria que nós fôssemos, a mãe que Deus sonha que nós podemos ser, que Deus acredita que nós podemos ser, né? Porque Jesus, ele morreu, ele deixou recursos para que a gente tomasse posse, para ser aquilo que ele quer que nós sejamos. E eu acredito que se a gente pedir ajuda, que a gente procurar por ajuda, nós vamos nos aperfeiçoando e nós vamos chegar naquilo que Deus quer. Até porque filhos pertencem a Deus. Filhos são herança do Senhor. Imagina, filhos são herança de Deus. Não está dizendo que Deus abre mão da herança dele, né? Filhos são herança de Deus e um dia nós vamos ter que prestar contas sobre como cuidamos dos nossos filhos. E eu creio que eu e você, nós seremos a geração que diz não a todas as feridas, às mazelas, aos gritos, a raiz de violência que vem na nossa árvore genealógica. Que tudo de ruim que vinha descendo na nossa árvore genealógica, para em nós. Nós vamos nos levantar e não vai pegar na nossa descendência. Nós vamos proteger a nossa descendência. Nós, como mães, vamos proteger a nossa descendência. Eu tenho certeza que a Bel vai falar um pouco disso, porque ela é autoridade nesse assunto. Por que ela é autoridade nesse assunto, gente? Deixa eu já chamar ela e eu vou dizer pra vocês por que ela é autoridade nesse assunto. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui a Bel. Autoridade nesse assunto, porque ela teve um tipo de criação e ela transformou. Olha aí a nossa convidada, Bel. Gente, e aí, tudo bom? É algo assim, um marco de vitória conhecer a Bel, porque você nunca mais esquece, né? Ela tem um dos testemunhos mais fortes que eu já ouvi. Bel, acho que eu não sei se tu esqueceu de mim, mas no primeiro dia que eu tava lá naquele auditório, te ouvindo, eu chorei do começo ao fim. Eita. Eu chorei do começo ao fim. A história dela é muito impactante. E ela é uma autoridade nesse assunto de criação de filhos e principalmente de barrar
as histórias que vem vindo, né? Como se chama? Maldição, né? Que é o mal que está em movimento na nossa vida, porque ela barrou na vida dela e uma família curada saiu dela. Uma família cheia de Deus saiu dela, né? Não, ela não foi criada dessa forma, mas a partir da vida dela, ela conseguiu mudar a sorte da descendência dela. Por isso que eu digo que ela é uma referência, né, nesse assunto. E eu tenho certeza que eu e você, nessa noite, vamos ser alcançados pela esperança de que nós podemos mudar a história da nossa descendência. Não é isso, Bel? Isso aí, isso aí. É um prazer muito grande, viu, Marjorie, estar com vocês hoje. Isso faz parte do meu legado, do meu propósito. Em alguns vídeos hoje, no Stories, eu estava cheia mesmo dessa verdade que Deus quer compartilhar com todos nessa noite, que é a liberação desse legado, né? Eu tenho me disposto diante de Deus a liberar esse legado sobre a vida de todas as famílias da terra, que ouvirem a esse chamado do Senhor de cuidar daqueles a quem Deus confiou a eles, que são seus filhos, né? E essa noite vai ser uma noite maravilhosa, porque eu sei que Deus tem preparado grandes coisas para todos nós, e principalmente a respeito desse lugar onde Deus quer levar os pais em relação ao cuidado com os filhos. E o tema de hoje é um tema assim muito, muito, muito interessante. Eu não sei se você já me permite a gente já entrar no tema por causa do horário, né? Eu sei que a live faz tempo que eu não entro em live, mas assim, eu sei que live dura 1 hora, né? Então a gente precisa ser muito consistente nesse tempo, né? Gente, em primeiro lugar eu quero me apresentar, como a Marjorie falou, eu me chamo Bel Cunha. Sou casada há 16 anos e tenho 3 filhos, dos quais minha primeira gravidez foi de gêmeos, né? Tive um menino e uma menina. Uau. Quando os meus gêmeos estavam com 4 meses de nascido, eu descobri que estava grávida de novo. 4 meses, gente! 4 meses! Descobri que estava grávida de novo. E aí foi um grande desafio, né? Eu tinha minha bebê no colo, como você está aí, Marjorie, e eu tinha 2 de 1 ano e 2 meses tentando se equilibrar e andando no meio da casa. Então, assim, foi um grande desafio, mas eu entendo que Deus ele estava me preparando para esse tempo que eu estou vivendo hoje, né? Olha, hoje a gente está vivendo um tempo muito diferente, né? Onde as crianças já estão crescidas, os gêmeos estão com 12, vai fazer 13 agora, domingo, e a minha pequena vai fazer 12 anos em setembro, então a gente já está vivendo uma outra fase da vida, né? Da adolescência, né? Mas uma bênção isso. O tema de hoje, antes de eu começar o tema de hoje, eu quero pedir para você que está aí, para mandar um aviãozinho para os teus amigos. Isso. Tá? Isso é muito importante. É muito importante que essa mensagem chegue a outras pessoas. E essas pessoas estão no teu grupo de relacionamento, não está no meu. O meu grupo de relacionamento eu já mandei. A Marjorie também mandou para o dela. E a gente precisa da cooperação de vocês em mandar esse aviãozinho aí, ó, do lado. Esse aviãozinho está bem do lado aí, aqui embaixo da tua tela, para outros amigos entrarem nessa live e desfrutarem do que Deus tem preparado para nós. Envia para uma mãe esse avião. Pelo menos uma, pelo menos uma. Envia aí, porque nós precisamos mudar a sorte da nossa descendência, da nossa geração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar? Vamos começar? Podemos? Podemos. Vamos começar. Esse tema, gente, é um tema muito relevante dentro da visão que Deus tem para as famílias. Como ensinar os filhos a resistirem às pressões do mundo. A gente tem visto, Marjorie, aí inúmeros estudos, pesquisas relacionadas a cristãos, não cristãos, onde na idade, nessa transição aí, quando a criança sai do último ano da escola e entra na universidade, 6 meses depois desse ingresso à universidade, a gente vê muitos jovens sem consistência da fé e entrando nas drogas, no sexo ilícito e muitas roubadas da vida, porque não tem consciência de quem eles são. E essas pressões externas, elas estão cada vez mais fortes,
né? Essa visão de socialização que a gente tem ouvido muito falar, ela acaba criando grupos pequenos que tentam influenciar sobre a maioria. E esses grupos pequenos são o grupinho dos que muitas vezes usam drogas, o grupinho dos que tem vários parceiros na relação, o grupinho dos que não se opõem ao evangelho, o grupinho dos que não querem mais se relacionar com a família e são independentes, querem fazer tudo sozinho. Então, são grupos que começam a influenciar a cultura interna da nossa família. E eu já quero começar com esse ponto importante. Nós precisamos criar uma cultura interna da nossa família. É verdade, Bel, você está falando isso, eu lembrei que a primeira vez que eu entrei para ouvir um testemunho em uma igreja, a primeira vez, era de alguém que estava nesse mundo perdido, um ex-traficante, e ele falou algo interessante que você está falando aí. Ele disse assim: eu nunca sonhei em ser um traficante, mas eu fui me envolvendo com os amigos do futebol, eles foram me levando para outros lugares, e exatamente, é um pequeno grupo que nós vamos deixando entrar na nossa vida, e aí faz um estraçalho. Eu achei muito interessante isso, que a gente não sonha em ser alguém perdido, a gente não sonha em ser alguém destruído no futuro, mas com quem a gente está ali se envolvendo vai acabar determinando a nossa história. Sim, certamente. Normalmente, veja bem, é porque esse assunto dá leque para tantos outros assuntos, mas tentando focar bem no tema e não fugindo dele, a verdade é, quando nós não temos a figura paterna e materna muito clara dentro de casa, nós vamos inevitavelmente buscar alguém, algum grupo em que a gente possa se espelhar e ser um motivador para a gente conquistar coisas. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, essa é uma necessidade inerente do ser humano. Então, por isso que a figura do homem, da mulher, do pai, da mãe, é tão importante na jornada de crescimento, de desenvolvimento da criança. É muito importante. Quando o pai se ausenta nessa relação e a mãe assume sozinha, a criança vai ter algumas deficiências sim, se a mãe ou o pai, educando sozinho, não colocar Deus como centro. Porque a palavra de Deus, Marjorie, ela já tem todos os insumos necessários para qualquer criança se desenvolver plenamente. Tanto é que uma das lives que a gente vai fazer é sobre os 7 fundamentos da educação. Esses 7 fundamentos da educação, eles estão totalmente conectados à palavra de Deus. Então, uma mãe que cria seus filhos sozinha, um pai que cria seus filhos sozinhos, ou um casal que cria os seus filhos, se tiver fundamentos da educação cristã, certamente essa criança ela vai se desenvolver com raiz profunda e não vai ser alvo de influências externas tão forte desse jeito como a gente tem visto hoje, né? O que acontece? Eu tenho um grupo de discipulado com crianças de 9 a 13 anos. E nós trabalhamos a apologética, que é a defesa da fé. E esse é um conselho que eu dou para os pais. Trabalhe a defesa da fé dos seus filhos. No que seus filhos creem? No que seus filhos creem? Isso é importante. É importante você deixar um legado de crença, de fé. É importante que teus filhos tenham fé na palavra de Deus. E como, Bel, fazer meus filhos pequenos ou meus filhos aí ainda nos primeiros anos de vida ter fé na palavra, você não consegue nem entender direito como que o mundo funciona. A fé é uma semente que você lança no coração da criança, que pode estar baseada nas histórias bíblicas, sim, mas também pode estar baseado naquilo que já aconteceu na vida de vocês e pode ser insumo para a criança gerar mais fé sobre Jesus Cristo, sobre o que Deus pode fazer na vida dele, dela e na vida da família. Uma coisa que eu sempre trabalhei com meus filhos é olhar para trás e ser grato por tudo que Deus já fez. A criança que é ensinada a ser grata por tudo que Deus já fez é uma criança que está sendo ensinada, está num momento de prelúdio de uma experiência forte de fé com Deus. Uau. Isso é algo que a gente precisa estar muito atento. A gratidão não é simplesmente um mecanismo de ser gentil com o outro. Não é uma oportunidade de você valorizar o que o outro faz por você. Não, a gratidão ela gera fé. Porque quando você olha aquilo que foi feito para você, que Deus fez por meio de alguém na tua vida,
você está crendo que ele pode fazer mais, que a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam em verdade. Ou seja, se Deus já fez, peraí, ele é fiel para fazer mais. Gente, anota esse ponto. O primeiro ponto aí que eu já estou anotando aqui. A gratidão, ensinar a criança ter um coração grato por tudo que Deus já fez. Isso vai trazer no coração da criança a esperança do que Deus poderá fazer por ela. Pega isso aí, porque um dia ela me deu essa dica. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei aqui na vida do Jeff, eu vi crianças desestruturadas, né? Por causa que elas passaram por um divórcio. E eu liguei para a Bel. Bel, o que é que eu faço aqui? Elas se jogam no chão querendo chamar atenção. E ela me deu mais ou menos essa mesma direção. Essa direção, Marjorie, elas estão só procurando uma coisa: segurança para o futuro delas. Quando a criança chama atenção assim, e gente, quando ela me deu essa direção, e realmente eu comecei a trabalhar que nós teríamos um futuro seguro em Deus, as meninas mudaram o emocional delas. Né, Bel? Continua, Bel. Primeiro, gratidão. Um outro ponto importante, gente, eu estou tentando passar isso bem rápido. Essa aula em três encontros, né? A gente vai tentar fazer isso em 1 hora. Mas é fortalecer a identidade em Cristo dessa criança. Assim como é importante que a criança saiba quem são os pais. Eu, por exemplo, a Marjorie conhece meu testemunho, e eu não conhecia o meu pai. Então, por muito tempo, até Jesus entrar no meu coração e preencher todos os vazios que estavam ali, sabe, sem nada dentro, e que me dava aquele sentimento de necessidade de algo. Antes de Jesus entrar nesse lugar, eu sentia muito falta de não ter conhecido meu pai, de não ter tido contato com ele, e ter tido muito pouco contato com a minha mãe, porque aos 4 anos eu perdi a minha mãe. Então, para pensar, uma criança que perdeu a mãe com 4 anos e uma criança que não conheceu o seu pai e que foi criado pelos seus avós. É uma criança que não tem identidade. E o que acontecia comigo, Mário? Eu criava inúmeros pais na minha cabeça. E eu comecei a mentir na escola. E eu dizia, meu pai é assim, meu pai é não sei o quê. E sabe? E eu dizia, minha mãe é assim, minha família é assim. Porque era a família que eu queria ter para mim. Então, eu buscava identidade genética para me fortalecer na minha identidade. Até o negócio tá aí para você explodindo assim. Tá no Réveillon, Pois é, parece. É a presença então, assim, eu buscava identidade na minha genética para que gerasse em mim uma consciência de quem eu era. Espiritualmente é do mesmo jeito. Eu preciso conectar na minha identidade com Cristo Jesus para eu entender na eternidade quem eu sou. E essa fé que está sendo gerada em mim pela gratidão de tudo que ele já fez, poder operar numa consistência e permanência dos meus pés no caminho certo. Uau. Deu para entender? Deu para entender. É necessário que essa criança, além de gerar fé no coração dela, ela entenda quem ela é. A gente tem um seminário para crianças que chama Identidade, Destino e Propósito. Chama Seminário Imersão IDP. Identidade, Destino e Propósito. E nos 3 dias, nós comunicamos essa criança com a identidade dela, com o destino que Deus tem para a vida dela e com o propósito da vida dela. Essa é a busca nesses 3 dias. Então, como é importante que a gente trabalhe isso dentro de casa. Essa identidade, essa conexão dos nossos filhos com Cristo Jesus. Olha, você é filho de um pai perfeito. Uau! Outro dia eu estava falando com um das crianças que estão comigo no meu discipulado, e ele estava em pleno... Queridíssimo esse menino, queridíssimo. Eu amo. Se ele estiver ouvindo, te amo, viu? Você sabe que é você. Eu estava com ele no telefone, ele estava num campeonato de tênis fora de Brasília, e estava muito nervoso, que ele é muito sistemático, gosta de fazer as coisas muito bem feitas, e ele não estava conseguindo atingir os objetivos dele no campeonato. E a mãe dele disse, Bel, você pode falar com ele? Eu peguei o telefone e falei com ele, falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você entende que você é filho de um pai perfeito? E quando você está em campo, lá em quadra, jogando, você não está revelando quem você é, mas quem o teu pai perfeito é. Uau! Ali você revela o teu pai perfeito.
É Ele quem está sendo revelado em tudo que você faz. E tudo é para a glória dele. Se você perdeu para a glória dele. E você está ali por um propósito muito maior. Muitas vezes revelando o teu Pai perfeito quando você perde, não é quando você ganha. E isso é tão importante, né, Bel? Porque, principalmente, eu tenho muitas seguidoras que elas são mães solteiras e aí elas entram nessa tristeza, assim, de olhar para criar o seu filho sem o pai. E algumas já são, não são solteiras, mas são divorciadas. E já não tem mais a presença ali do pai. E eu tento aqui falar no meu Instagram essa a importância de você não aceitar a realidade assim, não tem um pai da terra, mas lançar essa criança para a paternidade de Deus, né? Pega um caderninho, ensina essa criança a fazer cartas para o pai dela do céu e ter experiência com Deus, como a Bel está falando aqui, de também ao ponto dessa criança ir conquistando e agradecendo, Senhor, muito obrigada porque eu conquistei, né, essa bola, esse brinquedo, ou então eu consegui entrar no balé, eu consegui entrar no futebol, na salinha do futebol, e ensinar a criança que Deus, olha, tá vendo como Deus está operando e que Deus é o teu pai, né? Eu tenho muita gente assim que cria o filho sozinho aqui no meu Instagram, e como isso que você está falando é importante, de você não aceitar assim, meu filho, eu crio ele sozinha, sem pai. Não, peraí. Nós temos um pai, ele tem um pai que nunca vai falhar, que nunca vai abandonar e que é provedor. Exatamente, exatamente. A gente precisa comunicar esse Cristo Jesus, que é a nossa identidade fiel, sabe? Que é o nosso Pai perfeito. A gente precisa tirar esse peso das costas da criança, de querer acertar demais, de querer ser perfeito para conquistar a atenção do outro. Quando, na verdade, ele tem a presença do Pai perfeito nele, e esse Pai perfeito transborda nele para a glória do próprio Pai, não é dele. Você vê que Jesus, e eu falo isso muito para os meus filhos, Jesus o tempo todo dizia: eu estou aqui por causa do meu Pai, eu faço essas coisas por causa do meu Pai, eu curo em nome do meu Pai, é o meu Pai, é o meu Pai. Isso é um filho que é apaixonado pelo seu pai. Isso é um filho que tem um olhar de honra para o seu pai gigantesco. E que diz, ele é meu pai grandão, é ele que é o meu perfeito. Então, nós revelamos esse Deus em nós quando nós entendemos quem nós somos nele. Então, a identidade é muito importante declarar isso sobre a vida dos nossos filhos. Duas coisas também importantes é o diálogo aberto e a escuta ativa com a criança, para que a gente firme os pés da criança no lugar certo e que ele não seja influenciado pelo mundo. Um dos grandes roubos de influência externa sobre os nossos filhos é o diálogo, muitas vezes, que é fechado entre os pais e os filhos. A Bíblia diz ali em Malaquias 4:6, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essa é a promessa de Deus. Ele quer converter o coração dos pais aos filhos, que haja esse coração, haja espaço para um diálogo aberto o tempo todo. Nós precisamos saber ouvir os nossos filhos em qualquer situação, qual seja o assunto e profundidade do assunto. Os nossos filhos precisam entender, e essa é uma grande dica que eu dou para vocês. A forma como eu consegui obter um diálogo aberto com os meus filhos foi mostrando para eles o quão importante era que eu confiasse neles. A confiança foi um despertar para esse diálogo aberto. Eu sempre disse para eles, olha, eu valorizo muito a confiança. E quando eu confio em alguém, a pessoa não precisa se explicar. Eu confio e pronto. Assim como Deus me ensinou, ele mesmo confiando em mim. E aí eu mostro para os meus filhos o tempo todo, olha, filhos, é muito importante que vocês fortaleçam essa confiança, sendo muito sinceros em tudo que fizerem. Eu quero que vocês falem para mim o que é bom e o que é ruim que foi feito no dia. Eu vou te ajudar no que é ruim e vou fortalecer você no que é bom. Mas esse diálogo precisa estar sempre aberto. E a minha confiança em vocês precisa estar sempre polida e sempre cuidada. E essa confiança é polida e cuidada quando você tem um diálogo aberto comigo.
Quando eu não ouço sobre vocês por terceiros. Quando eu não ouço sobre vocês por outras pessoas. Bel, nesse ponto aí, como ficaria a criança, para ela ter confiança de contar, né, as suas falhas, os seus erros? E eu sei que seus filhos fazem isso, porque eu vi antes no seu testemunho, né, que eles já chegam e contam o que aconteceu de errado com eles na escola. Como conseguir essa confiança da criança sem ela ter medo do que nós podemos fazer com elas, né? Tipo, ela não vai me bater, ela vai realmente me acolher, mas não vai ser violenta, não vai ficar assustado. Como é isso? Porque hoje em dia, infelizmente, nós estamos numa geração, e eu me incluo nisso, que a estrutura emocional está muito rasa, né? Nós não temos equilíbrio o suficiente, está tudo aí muito rápido, ninguém quer mais ter paciência do diálogo, ninguém mais quer ter paciência de ensinar a criança com mansidão, com calma, e aí acaba que muitas vezes isso assusta, né? Isso, como a criança vai sentir confiança de contar, de abrir o seu coração por uma mãe que é gritona, por uma mãe que é violenta, por uma mãe que perde as estribeiras na hora de disciplinar ela. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Até mesmo da tua forma aí. O que acontece é o seguinte, existe o método que eu uso para ensinar meus filhos e comunico isso para os pais, como ensinar os filhos, são 3 passos muito simples. O ensino, que é com base no conhecimento, você passa o conhecimento sobre qualquer coisa, sobre qualquer coisa. Você vai ensinar verbalmente, você vai fazer com que ele conheça a respeito de algo. Segundo ponto, você vai treiná-lo naquilo que foi ensinado. E o terceiro ponto, você vai delegar a ele a responsabilidade de fazer sem mais o seu acompanhamento, sem o seu follow-up. Então, esse é o processo básico para qualquer coisa. Eu quero tirar meu filho da mamadeira e ele vai para o copo. A mesma coisa, ensina como isso acontece, treina para que isso aconteça e depois delega a responsabilidade para o filho. Uma cerimônia muito simples. Eu estou falando de mamadeira porque eu vou do 0 até o grandão. Então, qualquer área da vida, ensinar meu filho a manter o quarto dele arrumado. Vou explicar o propósito disso, vou acompanhá-lo na execução disso, depois vou responsabilizá-lo por isso. Então, esse é o processo de ensino, início, meio e fim. O tempo todo, para qualquer coisa. Meu filho não sabe comer com talher. Bora lá de novo. Ensina o porquê disso. Ensina como fazer isso e delega isso. E tchau. Começa uma outra temporada e a esteira vai rodando. Olha como a comunicação tem que ser, tipo assim, totalmente clara, franca e simples, né? Exatamente. Provérbio 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, é importante que os pais ensinem. Os pais não querem ensinar. Os pais só querem usar aquela teleguiada que chama, não sei aí nos Estados Unidos, se alguém aí é da América, bota aí a bandeirinha dos Estados Unidos aí para eu saber quem é da América. E quem está no Brasil. Manda aí. Manda aí as bandeirinhas aí que eu quero ver, cheio de bandeirinha. Mas o teleguiado, se tiver aí, é Havaiana, né? Você joga a sandália e tchau, teleguiada e bate no menino, mas não quer explicar. Então, para que a criança consiga, de fato, obter essa maturidade, né, de entender direitinho esse diálogo aberto, eles consigam comunicar, mesmo que seja uma coisa muito feia que foi feita, eu vou dar uma grande dica que fez muita diferença para mim. Segura aí, ó. Olha aí, galerinha gente. Do Brasil. Anota aí. Galerinha do Brasil. Vamos botando. Aê! Olha aí, ó. Karine Brasil. Carol, coloca aí, Carol, a tua bandeira, Carol. Bora botar. Quero ver mais bandeirinha aí. Mas então para que esse diálogo aberto funcione bem, eu vou dar uma dica para vocês. Eu sempre parabenizo por ter sido sincero. Uau! Isso aí, para mim, olha, pode ser a coisa mais feia do mundo. Gente, olha aí, foi gente. Sincero, eu parabenizo, bato palma, dou um abraço e não quero nem repito o errado.
Depois, nós sentamos de olho no olho. Lembra quando eu falei para vocês sobre ensinar, treinar e delegar? Ensinar, treinar e delegar. Se essa criança já passou por esse processo, sabe o que é que eu faço? Ao invés de criticar, eu olho para a cara dele e falo assim, e o que você acha que você fez? Porque eu já não deleguei a responsabilidade dele. O que você acha que você fez? Foi certo ou foi errado? Foi errado. E agora o que você acha que eu deveria fazer com você? Uau! Acho que você deveria me tirar o celular. Acho que eu deveria ficar em casa. Não deveria sair essa semana. E ele, Gente, que isso é... Que lá ele tem autoconsciência e autorresponsabilidade. A autoconsciência é um dos princípios, fundamentos da educação. Eu não falei de 7 fundamentos? Um deles é a autoconsciência, a consciência sábia. É você conseguir fazer com que o teu filho reflita sobre as atitudes erradas dele. E ele mesmo se observe e faça os reparos. Meu Deus, eu vou usar isso já. Já estou aprendendo aqui, minha filha, já vou usar. Então, olha, se eu posso dizer para vocês uma coisa importantíssima é ensinar, treinar e delegar o tempo todo. Quer saber o que aconteceu esses dias? Engraçado aqui, mas a minha filha pediu para raspar a perna. E ela é muito pequena ainda. Eu disse, olha, você não pode raspar a perna. Espera um pouquinho, depois você vai raspar a perna. Mas agora você não pode. E a gente estava prestes a sair, ela já estava toda arrumada, e a gente ia jantar juntas. E ela estava de calça, e ela disse, chegou chorando no meu quarto, já todo mundo pronto, eu e ela, a gente ia sair junto. E ela disse, olha, toma meu celular, chorando. Eu falei, o que aconteceu? Alguém mandou mensagem para você? Não, toma meu celular e eu não vou mais sair com você, eu não posso. Eu falei, por quê? Aí ela levantou a calça, eu raspei um pouco a minha perna escondida. Eu falei, filha, parabéns, que bênção! Uau. Como eu estou feliz pelo nível de responsabilidade sua com a minha confiança em você. Você está tão responsável com a minha confiança em você, você está tão comprometida em zelar por essa confiança, que eu quero te dar um abraço. Levantei, abracei ela, ela chorando, ela começou a rir. Aí ela sentou. Quando ela sentou, eu olhei para ela, e o que você acha agora que você fez? Aí eu fiz isso. Eu falei, olha, filha, deixa eu lhe falar. Sua sinceridade foi tão grande, sua coragem foi tão linda, que para mim, a sua consciência já está, em sua consciência já está muito claro o que você fez. E eu tenho certeza que você não vai fazer mais. Eu tenho certeza que você não vai mais infringir as regras, porque você sabe que a minha consciência, a minha confiança vale mais. E aquilo ali foi tão gostoso, sabe? Hoje é assim que flui aqui em casa, porque a gente passou pelo processo de ensinar, Meu Deus, isso é muito e delegar. Isso é poderoso até para gente, para nós a gente trabalhar também da questão de sair do controle, né, Bel? Porque muitas vezes nós mulheres a gente perde o coração de alguém por querer ali, em vez de ser autoridade, ser autoritarismo, né? Querer conquistar a obediência por meio do autoritarismo. E olha só, você vai ganhando o coração da criança aí na confiança, na base assim, olha, minha confiança é um tesouro, eu tô te dando, e você vai explicando isso para a criança, ela vai entendendo e vai se afinando aí na transparência com a mãe, né, com a gente. E que é uma coisa ainda importante também nesse tema, que eu acho que vale a pena vocês refletirem, é que existe uma limítrofe aí muito importante. A confiança, ela está muito atrelada ao nível de conexão entre pai e filho. Ao nível de conexão entre pai e filho. É muito importante que você seja alguém admirável para o teu filho. Aí eu falo do testemunho pessoal e do testemunho vivo. É importante, isso é um outro ponto, que você seja alguém em que o teu filho olhe e deseje ser. Você precisa ser essa pessoa. Teu filho homem precisa olhar para você e dizer assim, eu desejo ter uma mulher ao meu lado, como a minha mãe é. Uau! Tua filha olhe para tu e diga assim, eu quero ser uma mulher como a minha mãe. Olha só,
Olha que coisa interessante, eu me sinto confortável para compartilhar isso para vocês. A minha beleza estética, ela não é uma beleza fora do comum. Eu não tenho o olho azul, né? Como alguns, os filhos de alguém, né? Eu não tenho olho azul, eu não tenho uma pele excepcional. Mas as minhas filhas me acham a mulher mais linda do mundo. Olha que coisa interessante. O meu filho, ele olha para mim com um olhar tão de apaixonado que eu falo, Jesus, manda uma mulher para esse menino que seja melhor do que eu. Então, assim, mas por que isso? Por que isso? Porque eles conhecem o meu testemunho. E existe uma conexão entre a minha vida e a vida deles. E não é impositiva, mas é de admiração. De alguém que quer seguir alguém. Eu decidi seguir você. E eu vejo uma relação como a relação de Ruth e de Esther. Isso é muito interessante. De Ruth e Noemi. Onde que é que tu foi? Elas estavam nesse nível, cara, de relacionamento. É tão lindo que, Bel, que uma vez alguém falou alguma coisa assim, tipo, eu disse assim, o jacaré tá bem ali. Aí alguém falou assim, não, é impossível o jacaré, daqui que nós temos um lago, né? É impossível ele estar lá. Aí as minhas filhas, né, do Jeff, olharam para essa pessoa e disseram assim, se a Marjorie está falando é porque ele está. Isso é ela não mente. É tão poderoso. Eu fiquei tão impactada, era uma coisa simples, mas elas entraram assim, se a Marjorie está falando é porque está. Ela não mente. E eu tô falando isso porque eu já vi uma filha dentro do carro que eu estava pegando carona, a mãe mentindo tanto para a pessoa que estava no telefone, e a filha, mãe, você tá mentindo em tudo que você falou, né? E eu fico assim, meu Deus, imagina a cabeça dessa criança crescendo, vendo uma mãe mentirosa, que mente para tudo, mente tanto que já não sabe mais nem qual é a verdade. E aí a criança estava ali corrigindo a mãe. Mãe, você tá mentindo para essa pessoa, você não tá nesse lugar e tal, meu Deus do céu. Olha só. É muito importante que a gente tenha esse testemunho claro, né, de quem nós somos, o que nós carregamos. Né? Eu falei hoje no Story sobre geracionalizar o legado. E Deus tem falado muito isso para mim. Geracionalizar o legado. Né? Levar o legado de geração em geração de forma consistente. Olha, você já deve ter feito aquela dinâmica de falar no ouvido, né? Você já viu? Telefone sem fio. Telefone sem fio, chega lá no outro. Uma coisa que tem nada a ver. Nada a ver chegar na outra ponta. Às vezes até super mega negativa. Começa positiva e termina negativa. E mais ou menos é assim que a gente tem que ver o nosso legado. Ele precisa ser consistente. Ele precisa ter fundamento. E para isso, a Bíblia diz que nós precisamos prestar um culto a Deus racional. Mas por que cargas d'água, um culto racional? Porque Ele quer que você entenda. Então, esse processo de ensinar, treinar e delegar é muito importante. Porque o teu filho precisa entender só depois que entende que você... até na própria conversão, né? Quando você entende o evangelho, desce ao teu coração, você se arrepende e muda dos teus caminhos. Então, a criança precisa gerar nela um arrependimento, e o arrependimento só se tem quando você descobre o que é certo. E para você descobrir o que é certo, você tem que ser ensinado. Olha, presta atenção, uma coisa que eu falo muito para os pais, e muitas vezes alguns pais se chocam, mas assim, sabe aquela criança linda, fofinha, gostosinha, com cheirinho maravilhoso, aquela pele de pluma? Ela nasceu tendenciosa para o mal. Incrível. Aquela história da Ilha da Fantasia, que os dois meninos ficam lá e fica aquela coisa linda, eles se casam, têm filhos. Gente, isso é mentira. Se duas pessoas forem jogadas numa ilha, uma vai comer a outra viva. Você vê, a Jolie, é tudo isso que você falou, linda, fofinha, cheirosinha. Pede ela para pedir desculpa. Ela tranca, Bel. Isso é a natureza. Vá lá e peça desculpa. A natureza. Meu Deus, olha a raiz do orgulho de vez de Lúcifer aqui, né? Exatamente. E como é bom você
saber brincar, no bom sentido, com a criança, trazendo fundamento. De novo, eu volto para o fundamento. Fundamento é ensinar, gente. Essa live de 7 fundamentos da educação é importantíssima. Uau, Ensinar é fundamental. Então, às vezes eu brinco com os meninos, sempre fazendo um paralelo da vida real, desde pequenininhos, e a palavra. A vida real e a palavra. A vida real e a palavra. E muitas vezes, quando eles vêm para mim, e outro dia eu chamei ele fez, meu filho fez um negócio que não estava dentro do cronograma, e ele se escondeu. Eu chamei ele, você me ouviu e não veio. Aí lá vem ele sentou aqui no escritório. Aí eu disse, me conta essa história. Aí eu falei, peraí, antes de você contar essa história, você lembra de uma história bem clássica, bíblica, que alguém se escondeu depois de ter feito alguma coisa errada? Lembro. Adão e Eva no Jardim do Éden. Eu falei, então, exatamente isso. Então, é bom você fazer uma conexão toda hora com a palavra, e porque eles entendem que a palavra, e uma das coisas que a gente bate muito forte, é que a palavra, ela não era para aquele povo naquela época. Ela é para nós hoje. Uau. Ela é para nós hoje. Nossos filhos precisam entender que a palavra de Deus é para eles hoje. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando envelhecer, não se desviará dele. Ouvimos muito que esse envelhecer é a criança envelhecer, né? Mas lembre-se que o caminho para alguma geração pode envelhecer. E essa geração está tentando envelhecer a palavra. Porque olha para a palavra e fala assim, não, isso aí já passou. Isso é coisa dos nossos avós. Não. Os nossos filhos precisam entender que a palavra de Deus, ela é viva a cada manhã. E de geração em geração, ela precisa ser objeto de fé, de esperança, de crença na vida deles. E precisa ser um leme para a vida deles. Então, a fé está completamente fundamentada na palavra. E a palavra precisa estar viva e aplicável à vida real hoje, na vida deles. Isso é necessário. Então, é muito importante que a gente comunique essa fé o tempo todo. Os valores, os princípios, encorajando os nossos filhos a viverem o valor. Ó, gente, vocês são contra a cultura. Eu falo isso todo tempo para meus filhos. Vocês são a contracultura neste tempo. Gente, para pensar. Ser contra a cultura é você segurar uma bandeira e você está determinado a lutar por uma causa onde boa parte das pessoas lutam contra ela e riem da sua cara porque você ainda se esforça por essa causa. E essa causa é o evangelho. É muito forte. Nós precisamos criar filhos fortes para um mundo onde os filhos são fracos, mas são abusadores da fé. É verdade. Faz sentido para vocês? Essa opressão, essa pressão, as tuas meninas, as maiores, elas devem estar vivendo isso. Elas devem estar vivendo, elas estão apaixonadas por esse Jesus que você vive, que você testemunha dentro de casa, mas elas estão vivendo um confronto gigantesco com a geração a qual elas estão inseridas. Sim, ó, com 11 anos de idade, chegou uma vez triste aqui, porque todas as minhas amiguinhas já beijam na boca e a gente não pode, né? Tipo assim, não tem ninguém. E elas não sabem que eu tô orando, né? Para Deus proteger, mas eu falei para elas assim, não entende isso como uma rejeição, assim, né? Não é que ninguém não queira você. Olha só, uma sala de crianças de 11 anos, todas elas disseram, todas as minhas amigas têm namorado. Meu Deus. E eu disse para elas, né? Vai que tem uma pessoa orando por você, né? E tá pedindo a Deus para proteger você. Então, não é porque tá todo mundo começando a namorar com 11 anos que você precisa fazer o mesmo. Uma coisa que se vocês estão vivendo também, gente, a mesma coisa, ou coisas parecidas, eu sugiro de novo, tragam a palavra para a realidade prática da vida de vocês. Isso vai ser fundamental nesse processo de consistência na fé para que o mundo não faça pressão sobre os seus filhos em momento algum, pressão tal que possa fazer eles mudarem de rota. Então, presta atenção. Essa situação sua, Marjorie, eu aconselharia, sabe o quê? Ler o livro de Esther. Ler o livro de Ruth. É um romance
romance maravilhoso, onde acontecem tramas incríveis. Não vou entrar em detalhes, mas tem partes incríveis e eu gosto de trabalhar muito a questão da defesa da fé em cima disso. Mas olha só, o se guardar, olha o que Deus fez na vida de Ruth. Então, nossos filhos precisam encontrar respostas na palavra. Eles precisam procurar na palavra. E se eles não sabem como encontrar na palavra, eles vão procurar vocês, pai, mãe, vai dizer assim, pai, mãe, olha, na palavra, fala alguma coisa sobre isso. Eles precisam ter essa sensação de que as respostas todas para a vida deles estão ali. E o tempo todo vai ter exemplos. Elas têm o exemplo. Eu esperei o meu marido, né? Quando eu encontrei Jesus, eu disse, eu vou esperar o homem certo. Então, no meu noivado, que na frente da família do Jeff, aqui, eu contei isso, né? Eu contei, olha, eu esperei, eu guardei o meu corpo, eu esperei o meu marido. Então, eu fiz tudo muito bonitinho, as etapas, para que Deus fosse restaurando na mente delas também esse desejo, né? Se você chegar aqui na minha casa e perguntar para elas como foi que a Marjorie e o Jeff começaram, elas vão contar com entusiasmo, né? Que eles viveram um processo, né? E faz parte desse processo que a Marjorie se guardou para o marido dela. Ela orou pelo meu pai, ela esperou ser do meu pai. E ele, quando sai sozinho com elas, que tem um momento que ele sai sozinho com elas, ele fala para elas isso, né? Quanto ele honra isso, né? De ter uma mulher que se guardou para ele, de ter uma mulher que não foi fácil para ele. E isso tudo vai também incentivando elas, né? A nossa história de paz, né? E é uma das coisas que eu digo muito no Casadas Posicionadas, né? Que a gente se levanta na nossa geração para defender aquilo que a gente não quer que aconteça na nossa descendência. Eu não queria, o que eu não quero que aconteça na minha descendência, eu não vou deixar acontecer na minha vida. Não era só se guardar, né? Eu me guardar como solteira, não era só um ato religioso. É algo que eu estava fazendo intelectualmente, pensando nos meus filhos. Eu disse assim, eu vou levantar aqui a posição da santidade para que a santidade entre na vida dos meus filhos. Né? Porque eu não quero ver minhas filhas se prostituindo, eu não quero... Então, como eu me levantei contra a prostituição, contra a promiscuidade, diante de Deus, eu vou requerer que aquela promessa dele, que ele diz que aquele que se levanta em obediência, eu vou perseguir 1000 descendências dele, para que obedeçam, né? Para que amem ao Senhor também. Sim. Então isso foi mais assim, eu fiz isso, não é porque eu não sentia vontade de não fazer tal coisa, eu não sentia vontade de não me perder, eu sentia vontade, porque eu não estava nem morta, não estava nem no ML, com o corpo duro, mas eu fazia esse ato de obediência, de me guardar para o meu marido, também pensando em toda uma descendência após mim. Né, de não abrir essa porta da promiscuidade, né, na minha descendência, na minha vida. Isso é muito verdadeiro, viu? Isso é muito verdadeiro. Você geracionalizou o teu legado. Sabe quando o DNA muta? Você conseguiu espiritualmente mutar um DNA e quebrar um padrão com a sua atitude. Você lançou essa semente de quebra do padrão. Viu o padrão, pá, chegou agora, quebrou. Já não é mais assim. É outro padrão. Então, é assim que Jesus faz quando ele entra na nossa vida. Nós precisamos apresentar, eu vou dar uma enxugada agora, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. A gente precisa apresentar Jesus aos nossos filhos. Um Jesus que não é de historinha, em quadrinhos. É um Jesus real. Um Jesus que quer se relacionar com ele. Um Jesus que quer trazer uma amizade para a eternidade. Um Jesus que quer mostrar o propósito que tem na vida dele. Um Jesus que quer trabalhar todas as ausências dele, as necessidades dele.
um Jesus que quer viver com ele eternamente. Então, a gente precisa apresentar Jesus aos nossos filhos, para que eles tenham consistência na fé. Os pais precisam caminhar com os filhos, falando a palavra, ensinando a palavra, sabendo que muitas vezes o teu filho, ele vai precisar de você no momento que você não tem nada para dar. Mas Deus em você, a Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. É possível revelar Jesus, o nosso Pai perfeito, mesmo estando em momentos difíceis, onde você esmaga e não sai uma gota do caldo. Mas Jesus, ele é abundante dentro de nós e ele precisa estar abundante dentro de nós. É importante manter o nosso discipulado diário com os nossos filhos, devocional, busca da presença de Deus. Seu filho precisa ver você orando para que ele ore. Seu filho precisa ver você lendo a palavra para que ele leia. Seu filho precisa ver você falando palavras de ânimo e de alegria para que ele também fale. Ele precisa ver você de forma consistente no caminhar com Jesus Cristo, para que ele viva também. Então é um período muito grande que você precisa ensinar o tempo todo para você provar mais na frente dessa união, dessa conexão dele com Deus ao ponto dele se tornar independente. Um dos fundamentos da educação também é justamente esse lugar, né? É seu filho ser independentemente dependente de Deus. Esse é o lugar perfeito. É quando teu filho não depende mais de você para depender de Deus. Ele já sabe o caminho, ele já sabe como chegar lá, ele já sabe buscar esse Deus. Isso é lindo demais, esse é um legado muito mais importante que dinheiro, muito mais importante que universidade, muito mais importante do que qualquer outra coisa. É você deixar o legado da independência em buscar um Deus. Em buscar esse Deus maravilhoso. É os nossos filhos saberem esse lugar, né? Conhecer esse lugar de perto. É importante que você está falando, Bel, porque muitas mães pensam assim, eu não tenho tempo de buscar a Deus, de ser esse exemplo para os meus filhos, para ter essa independência. Mas eu acho importante, assim, você, mesmo no seu tempo com Deus, você deixar a criança ir crescendo, vendo você tendo esse tempo com Deus. Muitas vezes elas reclamam que não tenho tempo, estou sempre fazendo a coisa, mas você pode dar um banho numa criança louvando ao Senhor, você pode fazer dormir louvando ao Senhor. A Jolie ainda não tem 2 anos de idade, mas ela já sabe aquele louvor, né? Amém. Que é de geração a geração. E outra coisa que tem que é em inglês, que é assim, give me Jesus, né? É só isso. Give me Jesus, me dê Jesus. E e eu vou cantando na frente dela e ela vai aprendendo, ela já sabe. Give me Jesus. E eu até tento fazer a encenação para que a Jolie é como eu, ela é bem assim, extrovertida, de ações. Então, eu fico, give me Jesus, me dê Jesus. Aí ela faz do mesmo jeito, tanto no banho, give me Jesus. Porque a gente fica procrastinando, não, eu não tenho tempo, mas faz junto com a criança, né? Vai cozinhando. Eu chego de casa do supermercado, enquanto eu vou guardando ali o supermercado, eu vou adorando ao Senhor. Senhor, muito obrigada, porque nós compramos arroz, porque nós compramos feijão, porque nós compramos leite, porque nós podemos... Então, a criança ali, ela vai... Nossa, a mamãe está adorando ao Senhor. Então, a gente tem que facilitar esse negócio da criança para conhecer Jesus. Não precisa assim, eu tenho que parar, eu tenho que abrir um livro e tenho que ensinar. Não, vai envolvendo a criança, vai fazendo nascer no coração da criança o desejo de ter a tua vida, né? De tu como adoradora, e a criança eu quero ser uma adoradora como a minha mãe, de tu ser dependente de Deus e eu quero ser dependente de Deus. Eu fico muito pensando nisso, sabe, Bel? Como envolver as minhas filhas agora para se apaixonar por Jesus. E aí o que me acalma é que eu tenho um estilo de vida de orar em todo momento. Tô aqui, vou orar e vou falar. Eu tô aqui fazendo dormir a bebezinha
e tô orando, e tô falando. E isso é tão normal para mim, de estar falando com Deus em todo momento, que teve uma moça que ela disse que estava com planos de suicídio. Preparou todo o plano dela de suicídio. E eu liguei convidando ela para ir para uma praia no final de semana. Então ela pegou e disse assim: eu vou guardar o meu plano de suicídio e na segunda-feira eu executo ele. Só que ela disse assim: o que eu não esperava é que você na praia você ora, Marjorie, no carro você ora, todo tempo você está falando com Deus, e aquilo foi destruído no meu coração e na minha mente. Eu voltei para casa e aquilo foi cancelado por causa que você ora a todo instante, você pede força a Deus a todo instante. E é isso. Aí eu peguei isso assim: é isso, eu não preciso fazer força. Os nossos filhos têm que nos acompanhar e ver que é natural para nós. A gente chega numa praia e fala com Deus. Eu chego numa praia e digo assim: ô Jesus, o vazio do meu coração é do tamanho desse mar, preenche o meu coração, né? Eu entro dentro do carro e vou pedindo a Deus a proteção de Deus. Então, vai ter que ser fácil. Tem uma frase que eu digo todos os dias para a criação de filhos: vai ter que ser fácil, vai ser fácil em nome de Jesus, né, Bel? Numa fase da educação de filhos, parece que a gente está numa quebra de braço, né? Mas depois você vai ver um braço passando por detrás do teu ombro, te abraçando, dizendo: ó, tô contigo. Eu fui ensinado, eu aprendi, e agora eu sou uma replicadora daquilo que você me ensinou. É assim que vai acontecer com nossos filhos. Primeiro momento é parecendo um quebra de braço com eles. Quem vence e quem perde. Depois essa mãozinha vem por trás, te abraça, e você tem um aliado. Hoje eu tenho 3 aliados de um ensino que a gente vem dando há alguns anos e que já está gerando frutos, né? Frutos que exaltam a Deus. Não exaltam a mim, não exaltam ao Cid, mas exaltam ao Senhor. Porque esses frutos são resultado de uma semente que veio do Pai, do meu Pai perfeito. E eu compartilhei com os meus filhos. E tenho ensinado os meus filhos a compartilhar com amigos e etc. Eu já estamos terminando a live, né? Já passa rápido demais. Mas olha, não esqueçam do treinar, ensinar e delegar. Que isso seja sempre constante na mente de vocês. Espera aí, eu estou delegando meu filho o que eu não ensinei, então está errado. Eu estou treinando meu filho no que eu não ensinei, então está errado. Eu estou ensinando meu filho e não estou treinando, porque eu estou com preguiça, eu não estou delegando. Eu estou corrigindo meu filho, eu estou dando consequência no meu filho que eu nem ensinei, né? Para pensar, rapidinho. Tem muitos adultos que ficaram no treinamento e nunca foram delegados, não casaram até hoje. Estão sozinhos, porque foram ensinados e estão sendo treinados há 40 anos, há 50 anos e ficaram sozinhos. Nós precisamos delegar os nossos filhos. Amanhã, domingo, o meu filho está fazendo a cerimônia do Bar Mitzvah. E é uma cerimônia judaica que a gente faz os moldes brasileiros, mas eu vou liberar domingo meu filho para ser um homem com 13 anos. Ele vai ser liberado para prosperar na masculinidade dele pelo pai dele. E eu fiz isso ano passado com a minha filha, liberei ela para prosperar na feminilidade que ela tem. Façam isso com seus filhos. Uau. Vai ser importante. Eu nem quero terminar, eu não quero nem terminar essa live, gente. Vou usar tudo. Já é a segunda cerimônia que eu faço. É a segunda. Que incrível essa live, aprendi muito, muito obrigada, Bel. Já estou ansiosa pela segunda live. E nós vamos comunicando aqui. Acredito que tem uma das lives que vai ser no dia do Casadas Posicionadas, então essa a gente vai só dar uma adiantada, porque o Casadas Posicionadas vai começar e no dia 1 a dia 10 de agosto, mas nós queremos e nós precisamos aprender sobre criação de filhos. Pegamos assim tesouros dessa live, assim, eu já vou usar agora nas filhas do Jeff chegando na próxima semana, eu já vou usar com elas a questão da confiança, né? E também com a confiança a gente vai trabalhando também sair do controle, né? E entregando o controle da nossa vida, né? Da situação na mão de Deus. Muito obrigada, Bel, por tudo. E também, gente, vocês precisam conhecer o testemunho da Bel, que é um dos testemunhos mais fortes. Acredito que ela vai contando um pouquinho aqui nas lives com a gente.
ela simplesmente é uma mulher marcante. Você nunca mais consegue esquecer. Quem sabe no final dessa maratona de live a gente consiga fazer o testemunho com a turma já bem engajada. Eu também queria sugerir, se você por algum motivo preferir, a gente pode fazer também isso via Google Meet. A gente fica um pouco mais à vontade, não fica tão pressionado com o horário. Mas a gente pode, principalmente essa aula dos 7 fundamentos da educação, que é muito poderosa, eu queria ouvir também um pouquinho das meninas, as meninas compartilharem comigo se estão entendendo, se não estão. Eu gosto muito dessa troca, muito gostosa, muito valiosa. E é um tema, gente, os 7 fundamentos da educação é um tema que vai marcar a sua vida como mãe para sempre. Eu acredito que a gente pode fazer isso mesmo. A gente pode dar uma introdução do princípios aqui, que não vai dar para fazer tudo. E os interessados, a gente faz um link para se inscrever para o Google Meet, né? E aí a gente tem esse feedback de quem realmente quer, né, ser um mãe, pai melhor ainda em 2024. Ok, o meu marido. Beleza. Cartagena aí. Posso só fazer um pedido para as meninas? Pode fazer. Pedir para vocês, meninas, entrarem no Instagram da Marjorie e no meu Instagram e vocês publicarem uma frase, só uma frase que marcou essa live de hoje. A live de hoje, Bel, marcou isso. Faz um print da tela aí, agora, faz um print da tela e coloca lá no nosso Instagram o que te marcou nessa live. Eu preciso saber o que funcionou aí na sua cachola nessa live de hoje. Aí, gente, eu senti alegre, feliz. Recebeu. Amém. Tá bom, vou esperar. Muito obrigada, Bel. Deus abençoe. Tchau, tchau.